Fala pessoal, tudo bem? Vamos então para esta aula gravada, que corresponde à aula 3 da disciplina de Lógica Deontica, no semestre letivo de 2025/2. Nós tivemos até o momento, né, uma aula introdutória e uma aula 2, sobre a lógica de Aristóteles. E nesta aula 3, portanto, nós vamos seguir analisando a lógica antiga, ou seja, qual é a raiz profunda das chamadas assim lógicas clássicas. Tá? Então nós vimos que as lógicas clássicas, basicamente a lógica de predicados e a lógica proposicional, elas têm uma origem na antiguidade. A lógica de termos e a lógica de predicados com Aristóteles, uma lógica primitiva de predicados e de termos, e a lógica primitiva proposicional dentro do pensamento estoico. Né? Hoje, portanto, nós vamos ver a origem remota da chamada lógica proposicional, que começa justamente com a lógica dos filósofos estoicos. Tá? Eu criei aqui uma espécie de handout que será, digamos, responsável pela direção da nossa aula, do nosso caso aqui, né? Do nosso objeto de análise desta aula. E eu vou procurar ser bastante fiel a este handout, de modo a elucidar com vocês questões que serão importantes para a análise da história da lógica na antiguidade. Bem? Muito bem, o estoicismo, então, uma corrente filosófica grega, foi fundada por um pensador importante, que foi o Zenão de Cítio, né, que vivia no que hoje nós chamamos de Ilha do Chipre, né, por volta, né, do ano 301 a.C., tá? O estoicismo tem três fases: o estoicismo antigo, tá, que predominou em Atenas e algumas cidades gregas, primeiro com Zenão e depois com Crísipo de Sólios. O estoicismo médio, que se expande pelo Mediterrâneo até chegar em Roma, né, e se populariza, inclusive, dentro do circuito das elites romanas. Né? Aqui nós temos muitos pensadores que ocupam uma proeminência nessa fase, tanto no mundo grego como no mundo latino, como Diógenes, como Antípater e Catão, o Velho, né? E Catão Jovem também, os dois são muito importantes no contexto do pensamento estoico no mundo latino, e depois o estoicismo mais recente, que esse sim tem uma grande força em Roma, e que até podemos dizer que hoje, né, é o estoicismo mais popularizado atualmente, até porque conta com um número maior de traduções, de edições, etc. Né? Até poderíamos dizer que isso tem uma certa tendência na literatura popular, né? Com os escritos de Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto, sobretudo esses três, que tem um foco muito grande, né, em questões prático-morais e tem um certo ouvido, um certo esquecimento em questões especulativas mais exigentes, né, como é o caso mesmo da epistemologia e da lógica, tá? Que aparece, sobretudo, na obra do Crísico de Sólios e dos outros estoicos assim chamados médios. Tá? Bom, qual é o foco principal do estoicismo como uma filosofia prática? O conceito de ataraxia, tá? Que é o desprezo pelas comodidades materiais em prol de uma vida centrada justamente nas operações intelectuais. Né? Quer dizer, o domínio sobre as próprias paixões que perturbam a vida e a submissão das paixões ao governo da razão, né? Podemos dizer que isso é assim o foco principal do estoicismo, né, como um todo, tá? E portanto o alcance da sabedoria e da eudaimonia, da vida boa, através do desprezo pelas coisas materiais, né? Quer dizer, a razão dos seres humanos é sempre vista como parte do logo divino, do logos divino e imortal, né? Aquela visão que já o próprio Cícero, né, que tem influência estoica, traz muitas vezes nas suas obras jurídicas, né? Então, para o pensamento estoico como todo,
Nós poderíamos dizer que a filosofia se divide em três partes, tá? Isso, de certa maneira, foi seguido também na tradição peripatética e na tradição posterior a Sócrates, tá? Então, de um lado, a lógica, a teoria do conhecimento, a teoria da ciência, a teoria do método, onde também se inclui os outros tipos de discurso, né? Retórica, dialética e também a gramática. A física, né? O estudo das ciências da natureza, e a ética, né? Destinada ao estudo do comportamento humano, tá? Então, essas três partes compõem o estudo, o objeto de estudo da filosofia, tá? Veja que isso teve grande notoriedade, né, na classe dirigente em Roma, não só no período da República, né, no final da República, mas sobretudo no Império Romano. Tá? No Império Romano a gente percebe muito ali e tudo isso. E já nesta época, nós percebemos que alguns temas que são presentes na lógica de Aristóteles e na lógica posterior, né, com autores como Porfírio e Boécio, já aparecem dentre os pensadores estoicos. Né? Temas como, por exemplo, o estudo dos universais, o estudo dos argumentos dialéticos, né? O estudo das inferências lógicas e principalmente o estudo da proposição. E esse é o foco central do estudo da lógica para os históricos, tá? Aqui eu coloco um pouquinho da história também dos lógicos estoicos, né? Zenão e depois Cleantes, e sobretudo eu insistiria nesse grande pensador que foi o Crisipo de Sales, tá? O Crisipo de Sales, que esse sim, cujos manuscritos deixaram uma contribuição absolutamente extraordinária para o estudo da lógica, e isso é usual dentre os historiadores da lógica, que Crisipo, então, é considerado o conceptor, né? O primogênito, por assim dizer, da chamada lógica proposicional, ou seja, como fazer lógica com proposições. Tá? E outra questão importante, além do fato de que os estoicos conceberam a lógica proposicional, é o fato de que os pensadores estoicos acreditavam que a lógica era uma condição para todos os demais saberes. Né? Ou seja, sem o domínio da lógica não seria possível avançar bem sobre as demais áreas do saber. Tá? Então, isso é uma outra questão que aparece aqui e que é muito importante nesse contexto. Tá? Ah, ainda que Crísipo, tá, tenha sido o autor que mais adiante fora no estudo da lógica proposicional, tendo sido considerado, sim, o seu conceptor, tá? O seu, digamos assim, o seu programador, né? Algumas fontes dizem que antes de Crísipo de Sales, o primeiro autor a cogitar a lógica proposicional teria sido Diodoro Cronos. Tá? Claro que isso aqui tem autenticidade discutível, mas eu resolvi colocar no handout porque isso aparece em muitos historiadores da lógica, esse argumento. Tá? Então, eu resolvi colocar aqui para que isso não ficasse, digamos assim, de fora. Então, nós poderíamos dizer que, sim, a ideia da proposição como objeto da lógica, né, a sua enunciação, não apenas os termos, como ensinava Aristóteles, mas a proposição tal como unificada, como composta e unificada, né, já apareceram em Diodoro de Cronos e isto foi aprofundado, aí sim, com Crísipo de Sales. Né, que aí sim, no pensamento de Crísipo, nós percebemos uma teoria da proposição, um silogismo proposicional, uma teoria da dedução, uma teoria da consequência e, principalmente, uma teoria dos conectivos, do que hoje nós chamamos de conectivos lógico-proposicionais. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco o que isso é. Ok? E percebemos de modo mais indireto também
algumas reflexões que mais tarde farão diferença para a lógica medieval, né? Como a lógica epistêmica, a lógica dos imperativos, a teoria dos paradoxos semânticos, os paradoxos lógicos, as antinomias semânticas e o estudo das ambiguidades. Coisa que na Idade Média serão temas amplamente aprofundados, né? Veja que essa é uma questão muito presente nos manuscritos medievais, os escritos que orbitam em torno da teoria dos paradoxos semânticos, do que os medievais chamavam de solubilia, né? E também as regras da argumentação dialética. Então, tudo isso, em alguma medida, já estava presente no pensamento do Crícipo de Sales, né? E nos pensadores que vieram depois dele, tá? Vejam o seguinte. Toda a lógica estoica, tá, começa numa separação entre coisas corpóreas e coisas incorpóreas, tá? Então, existem coisas corpóreas que são todos os seres existentes materiais, o mundo físico. E existem coisas incorpóreas, tá? E essas coisas incorpóreas, elas só podem ser conhecidas por meio de enunciados, tá? Os estoicos acreditavam que apenas quatro coisas poderiam ser incorpóreas, tá? Tempo, lugar, o vazio e o dizível, tá? E que todas essas coisas eram chamadas de axiomatas. Por que axiomatas? Porque o valor dessas coisas não está nelas, mas está na sua enunciação. Por isso, axiomatas. Os axiomatas são enunciados que subsistem como enunciados, tá? Então, da onde vêm os axiomas? Eles simplesmente subsistem porque eles expressam coisas que são incorpóreas, por assim dizer, tá? Coisas que são incorpóreas. Ou seja, coisas que não são, por assim dizer, desculpem a redundância, né? Presentes na matéria, mas coisas que ganham uma acepção universal no mundo do que hoje a gente chama de mundo do espírito, tá? Como se esses enunciados fossem autossubsistentes na linguagem, tá? Então, todo conhecimento verdadeiro, que começa na evidência da percepção das coisas, tá? Ele nos traz a necessária distinção entre erro e percepção. Para os estoicos, o erro conduz à opinião e a percepção conduz à proposição, porque a percepção sempre implica um conhecimento verdadeiro, tá? Então, a lógica estoica costumava separar, tá, aquela forma de discursar com base em opiniões, a retórica, de uma outra forma de argumentar que baseava-se na percepção e, portanto, em perguntas e respostas, que era ou a lógica ou a dialética, vamos chamar assim, né? A dialética aqui vista como uma arte stricto sensu de discorrer acerca da percepção por meio de perguntas e respostas, tá? Chegando sempre ou no verdadeiro ou no falso ou em nenhum deles, tá? Então, todo projeto de análise da dialética, né? Ou seja, da arte que conduz à verdade, da arte que conduz a um axiômata verdadeiro, né? Todo estudo da dialética se distingue em dois mundos: o mundo das vozes, que veicula a comunicação intersubjetiva na comunidade humana, e do mundo dos significados, que conduz ou a representações e aos seus dizíveis subjacentes. O que são dizíveis, né? Os dizíveis são os significados básicos de tudo o que nós dizemos ou pensamos. E, portanto, isso forma a base da representação racional que temos sobre todas as coisas. Por isso, o dizível, né, é o quê? É um enunciado. O que
a gente traduz com a palavra enunciação, aqui em grego, lerton significa dizível, tá? E é isso que os estoicos ensinavam, ou seja, que o dizível é o significado básico de tudo que dizemos ou pensamos. Em outras palavras, é a linguagem dos enunciados, tá? Um dizível pode ser completo ou incompleto. Quando ele for completo, autoteles, ele é autorreferente, porque ele cumpre a sua meta, o seu fim, a sua causa final. Por isso, autoteles. E todo dizível completo tem que ter um sujeito e um predicado. Então eu digo assim, Crísipo escreve. Isso é um dizível completo. E um dizível incompleto, elipes, quando eu uso apenas uma expressão, escreve. Bom, faltam coisas aqui. Falta, por exemplo, quem escreve. Quem é o sujeito, tá? Então, os estoicos, especialmente o Crísipo, distinguem dois tipos de lecton, de dizíveis: os dizíveis completos e os dizíveis incompletos. Os dizíveis completos são asserções, podem ser de vários tipos. Asserções, que é o mais importante, tá? Os asseríveis. O que é uma asserção? Um axiômata, tá? É um enunciado completo que tem sujeito e predicado, tá? Um semi-asserível, tá? Demoraria muito tempo para explicar, eu vou apenas mencionar. É um enunciado que tem sujeito e que tem predicado, mas esse predicado é incompleto, tá? Depois o estudo dos imperativos, que a gente também chama na língua portuguesa arcaica de jussivos, né? Os jussivos são o quê? São imperativos, tá? Por exemplo, uma norma jurídica é um dizível completo imperativo, segundo os estoicos, seria, né? Uma prece é um dizível completo. Um juramento é um dizível completo. Por quê? Porque eu tenho a plena capacidade de entendimento sobre o que esse dizível expressa, tá? Mais para frente, quando a gente estudar, por exemplo, o enunciado normativo, nós vamos ver que muitos desses tipos de enunciados aqui já tinham lá na lógica estoica uma espécie de herança remota, digamos assim, né? Não há uma lógica deôntica no pensamento estoico, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que aquilo já era, de alguma maneira, mencionado, né? Mesmo que en passant, ok? E depois nós temos os dizíveis incompletos, né? Que são termos que desempenham alguma função. Sujeito, predicado, né? Os graus de semelhança, ativos e passivos, tá? E gêneros e espécies, tá? O que que é o gênero? É aquilo que amplifica. Vamos pensar na teoria dos conjuntos, aquilo que tem que aquilo que abarca uma quantidade de espécies. Por exemplo, o gênero dos mortais. Quais são os seres que morrem? Tá? Os seres humanos, os animais em geral, as plantas, tudo isso é mortal, tá? Então nós temos as espécies aqui dentro. Tudo isso para os estoicos eram dizíveis incompletos. Por que incompletos? Porque eles, para que se pudesse formar uma proposição, era necessário que os dizíveis incompletos fossem unidos, tá? Esses termos não poderiam ser pensados logicamente de um modo isolado. Veja que é diferente do Aristóteles, né? O Aristóteles, quando olha para a lógica, ele olha para os termos primeiro e depois para a sua composição. Aqui não. O estoico olha primeiro para a proposição e depois ele olha para os termos. É o contrário. A visão aqui é da unidade proposicional, tá? Muito bem. Então, o que, afinal de contas, desses dizíveis pode entrar na voz? Tudo aquilo que pode depender da voz mesma e dos estados de coisas por ela referidos. E o que pode ser isso? Argumentos, modos, silogismos e sofismas, tá?
E o que que são argumentos, modos, silogismos e sofismas? São maneiras de combinar alguma coisa. O que que é essa coisa? São maneiras de combinar entidades que possuem a estrutura de dizíveis completos, a saber, proposições, tá? As proposições. Então, o princípio da lógica proposicional estoica é o lecton, um dizível. Alguma coisa que é dizível é uma coisa que pode, pela voz, designar alguma coisa para além dela, tá? E as relações entre os dizíveis faz com que os dizíveis assumam uma função dentro dessas combinações, que é o que a gente chama de axiômata, ou proposições. Então, um axiômata é um portador de valor de verdade. Um dizível completo em si que pode ser afirmado no que se refere a si mesmo. A palavra axios em grego significa valor, né? O que pode achar ou ser achado. Tá? Quer dizer, uma afirmação ou negação de uma qualidade relativa a um sujeito, que pode ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, por exemplo, um asserível, tá? Um axiômata que é condicionado ao tempo. Por exemplo, eu digo agora, é dia. Agora, né? Eu estou gravando essa aula às 17 horas e 23 minutos e ainda é dia. Então eu digo, é noite. Essa proposição seria falsa. Se eu digo, é dia, essa proposição é verdadeira. Por quê? Porque ao observar o estado de coisas, esse dizível expressa o estado de coisas. Tá? E quem garante essa expressividade? O juízo. Por isso que quando o juízo garante isso, ele torna essa expressão uma proposição. Tá? Torna isso uma proposição. Então, isso se torna uma proposição porque expressa um estado de coisas, uma situação que é verdadeira. Tá? E se não for, é falso. E por isso a lógica proposicional aqui passa a ser o quê? Uma teoria dos axiômatas, então uma teoria da proposição, das proposições, e não apenas uma teoria da proposição, mas uma teoria também das maneiras como eu combino esta proposição com outras proposições, que é o que a gente chama de teoria dos argumentos. Então, primeiro uma teoria da proposição, e depois uma teoria das proposições em combinação, que é o que a gente chama de teoria dos argumentos, ou, hoje em dia, teoria da argumentação. Tá? Como eu vou a combinar proposições. Primeiro eu estudo uma proposição, depois eu estudo a combinação dessa com outras. E tudo isso é matéria da lógica proposicional para os pensadores estoicos. Tá? Então, como se forma uma proposição? Tá? Para os estoicos, se forma através da representação racional. Primeiro eu tenho a percepção de uma coisa, de um objeto, de uma situação. Depois eu tenho o rótulo, a interpretação disso. Depois eu tenho a expressão linguística disso, o que é dizível. Então veja, eu vou da sensação da coisa para o mundo do pensamento. E quando eu chego no pensamento, eu tenho uma primeira atribuição de uma propriedade cognitiva, cognoscitiva, para isso que é o dizível. Essa coisa é dizível, eu posso dizê-la, tá? E por que que eu posso dizê-la? Porque eu tenho um círculo aqui virtuoso, uma espécie de pirâmide. Vamos lá. Vamos usar aqui ao nosso favor a teoria tridimensional lá do Miguel Reale, tá? Eu tenho uma teoria tridimensional aqui na lógica estoica da proposição, tá? Eu tenho a sensação, eu tenho o pensamento e eu tenho, além do pensamento, o quê? O dizível, aquilo que é pela mente representado racionalmente, para mim e para todos os outros. Porque no mundo da sensação eu tenho a percepção que eu faço da coisa. No mundo do pensamento eu tenho o mundo interno, tá? O mundo privado. Tá? E no mundo da representação racional, eu não só vivo no mundo privado, eu coloco isso para fora por meio de um dizível, que é o que a gente chama de linguagem. Então é sentidos, pensamento, linguagem.
E isso que os estoicos chamavam de mundo da linguagem, que é intersubjetivo, está na minha cabeça, está na de vocês, está na de todo e qualquer ser humano, tá? Isso é a fantasia lógica, ou seja, é a lógica imaginável, tá? Por isso o fantasma é uma coisa que vive dentro da imaginação, mas que na realidade é compartilhável com os outros, que é o dizível, a proposição. Então é como se a proposição ganhasse uma vida própria para além de mim, para além da minha mente, para além da minha inteligência, tá? Por isso, olha, após sua formulação mental e expressão linguística, o dizível completo asserível, o axiômata, torna-se independente do pensamento e da percepção, ganhando vida própria. Como se ele, vamos usar aqui uma figura de linguagem, né? É como se essa proposição pairasse no ar, tá? Pairasse no ar independentemente de mim. E aí? E ela ganha uma vida própria. Ela passa a ser verdadeira. Então, é verdade que agora é dia. Daqui a 2 horas não será mais verdadeira essa proposição, tá? O seu emprego seria falso daqui 2 horas. Será falso daqui 2 horas. Ok? Por quê? Porque agora é dia, daqui a 2 horas não será mais. Tudo bem? Então vamos lá. O tudo bem aqui é vício de vício de linguagem, tá, pessoal? Me perdoe. Ótimo. Sigamos. Doutrina geral dos axiômatas segundo o sexto empírico, tá? Então aqui nós temos o seguinte. Quem é o sexto empírico? O sexto empírico é um grande lógico, um grande pensador, que aliás escreveu sobre geometria também, sobre retórica e sobre outras artes, tá? E que vem na sequência dessa escola estoica. Ele dizia assim: os axiômatas, que são dizíveis completos assertóricos, ou seja, é a proposição, tá? Então, a partir da proposição, eu tenho três princípios. Primeiro, a proposição, o axiômata, pode ser afirmado. Dois, na medida em que dizem respeito a si mesmos, porque eles já têm vida própria. E três, e assim têm um valor de verdade. Então, por isso que eles subsistem independentemente de serem afirmados. Eles subjazem a todas as nossas asserções, são anteriores a elas, tá? É como se eu catasse uma proposição que está no ar, vamos brincar aqui, né? E passasse a dizê-la. Ela já é verdadeira antes de eu dizê-la. Eu estou apenas enunciando ela pela voz. Então, por isso, diz o sexto empírico, né? A função principal de um axiômata, ser base de uma afirmação e eliminar toda ambiguidade possível de uma frase. Quem for expressar um axiômata deve ter a base da representação racional. Todos os axiomatas estão condicionados à realidade externa e temporal. É dia, será verdadeiro se de fato for dia. Tá? E os axiomatas, segundo o sexto empírico, podem ser simples e não simples. Tá? Os axiomatas simples, sujeito predicado. Por isso eles podem ser afirmativos ou negativos. Tá? E aqui eles podem ser de três tipos: definitivos ou axiomas definidos, que são considerados categóricos ou categoréticos, tá? Quando eu tenho uma coisa física na minha frente. Então eu uso um pronome demonstrativo e o ato físico. Do tipo assim, tem alguém correndo na minha frente. Eu digo, este sujeito corre, tá? Ou um objeto qualquer, por exemplo, isto é um copo d'água, tá? Isto é um óculos. Então, é um axiômata simples definido. Depois nós temos um indefinido, quando o sujeito é uma partícula indefinida. Por exemplo, alguém está caminhando. Do tipo, o ser humano está caminhando. Tu não sabe quem é, tá? E depois nós temos um intermediário predicativo, que não é nem definido nem indefinido. Veja que na lógica estoica, o que eles chamam de indefinido, tá? O que eles separam de indefinido e particular é diferente do modo como Aristóteles faz isso e os filósofos medievais vão fazer também. Por quê? Porque o alguém ah, e o uso do artigo indefinido, né? Aliás, o uso do artigo definido
é o que na lógica de Aristóteles serve para distinguir proposições indefinidas e proposições particulares, tá? Os estoicos não fazem isso, eles usam aqui intercambiadamente essas dois modelos de proposições. Então, intermediário e predicativo não é nem definido nem indefinido, não é expresso deiticamente, ou seja, não usa o pronome demonstrativo, nem indefinidamente, mas denotando um sujeito particular. Por exemplo, Sócrates corre, tá? Supondo que Sócrates esteja correndo aqui na minha frente, ok? Depois nós temos os axiomas não simples. Axiomatas não simples são aqueles que têm os chamados conectivos verofuncionais. O que é isso? Tá? Isso são coisas, aliás, são axiomatas que sozinhos não têm nenhum valor de verdade. Tá? Mas eles são considerados constantes lógicas que são empregados para unir mais de uma proposição. Tá? Então, eles pegam duas ou mais proposições e unem essas proposições. Ok? E isso pode ser feito de quatro modos, desculpem, segundo os históricos. Tá? Quais são os quatro modos? A conjunção, a disjunção, o condicional e a negação. Tá? Quando a gente estudar o cálculo proposicional clássico, ou seja, a lógica proposicional moderna, nós vamos ver que tem mais um, que é a bicondicional, tá? Mas aqui nos estoicos eles pararam por aí. Então nós temos a conjunção, a disjunção, a condicional e a negação. O que é a conjunção? Conjunção é sempre se dá quando eu uso uma partícula, um conectivo, para unir duas proposições uh, de maneira conjugativa. Ou seja, eu somo essas duas. Tá? E eu uso a expressão, a letra E para fazer isso. Do tipo assim, eu digo, é dia, que é uma proposição, e a luz, outra proposição. Tá? Então eu uso a letra E para unir duas proposições. Isso é a conjunção. É dia e a luz. Normalmente nós vamos para isso usar esse símbolo que vocês veem aqui, tá? Que é o telhado de uma casinha, tá? A e B, tá? Vocês vão ver ali na conjunção. Depois nós temos a disjunção, quando nós usamos a expressão ou. Então nós queremos dizer que tem uma proposição e tem outra proposição, mas a gente vai usar uma e rejeitar a outra, ou usar outra e rejeitar uma, tá? Então a gente vai dizer assim: é dia ou é noite. É dia ou é noite, tá? E a gente usa o símbolo da notação lógica, o telhado de uma casa às avessas. Então, A ou B, tá? Exemplo aqui. Depois nós temos o caso da condicional. O que é uma condicional? Quando nós usamos, como o próprio nome está dizendo, uma condição. Uma é condição para a outra. Então, eu uso se, então, tá? Por exemplo, se é dia, então a luz. Então, a proposição a luz, que é considerada aqui um consequente, é condicionada pelo antecedente, que é dia. Então, eu digo, se é dia, então a luz. Normalmente nós usamos com a notação lógica atual uma flechinha aqui que vocês estão vendo, né? Se A, então B, considerando que A é dia e B a luz. Então, se é dia, então a luz, tá? E o último conectivo verofuncional, que é usado na lógica dos estoicos, na lógica proposicional primitiva, chamemos assim, é a negação, né? Tá? Eu digo, não é dia. Então, nós usamos aqui o símbolo da notação lógica, usamos o símbolo da negação para dizer não é dia, não há. Tá? Então, o que os estoicos descobriram? Essa é uma lei da lógica do cálculo proposicional, né? Eles descobriram o seguinte: uma condicional é verdadeira se o contraditório do consequente for contrário ao antecedente. Tá? E aí nós temos uma coisa chamada implicação material.
Do tipo, se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro, é verdadeiro. Se P é falso e Q é falso, isso é verdadeiro, tá? E aí o caso paradigmático, que quando um antecedente é verdadeiro, se P é verdadeiro e um consequente é falso, né? Se P é verdadeiro, então Q é falso. Bom, isso é uma proposição condicional falsa, tá? É falso. Não podemos ter, ok? Então, com base nisso, nós temos um primeiro esboço do cálculo proposicional, tá? É um primeiro esboço. E, vejam, o Crisipo de Solis foi tão longe que, além de tratar da lógica proposicional, ele também trabalhou os axiomas chamados de modalidades, que nós vamos estudar melhor na lógica modal, tá? Quais são os operadores modais, ou as propriedades modais dos axiomatas? São aquelas que especulam proposições que designam tempo e lugar, tá? E que na gramática, normalmente nós chamamos isso de advérbios, tá? De tempo e lugar. Então, por exemplo, tudo isso implica uma relação entre tempo e lugar. Possível, impossível, necessário, não necessário, que é o que a gente chama, que o Aristóteles vai chamar de contingente, né? E outros dois que são usados na lógica moderna, que é o plausível e o provável, tá? O provável, a chamada lógica doxástica, tá? E, aliás, foi muito estudada no século XVII. Eu mesmo escrevi um livro sobre o pensamento de um escolástico, né? Peruano do século XVII, chamado Diego Avendaño, que fez uma lógica doxástica, que é uma lógica das probabilidades no século XVII, né? Esse livro está na internet, se alguém tiver interesse, né? Está lá à disposição na editora Fênix, tá? Posso mandar também para quem tiver interesse, basta me pedir, tá? Bom, então nós temos os diferentes tipos de aceríveis segundo a lógica modal, segundo as modalidades, tá? Então, com base nisso, nós podemos especular muitas coisas. Por exemplo, o tema dos futuros contingentes, tá? Por exemplo, o que que mantém o valor de verdade de um acerível? A sua condição de verdade no tempo. Uma coisa que é verdadeira agora poderá não ser verdadeira daqui 2 horas. Por exemplo, eu digo, é necessário que seja dia, tá? Aí eu digo, isso daqui 2 horas. Essa proposição será falsa, tá? Por quê? Porque será noite, não será dia, ok? Isso significa dizer que eu posso fazer uma série de interações entre proposições categóricas, aquelas que trabalham com conectivos verbo-funcionais ou que são compostas de sujeito e predicado, e proposições modais, que além de ter sujeito e predicado, tem também as modalidades: possível, impossível, necessário, não necessário, contingente, plausível e provável. Posso fazer interações entre essas coisas, tá? Segundo uma citação que está no Diógenes Laércio, que foi outro grande filósofo pensador estoico, o Crícipo de Solis teria deixado algumas regras para silogismos modais, tá? E aí nós temos aqui uma anotação que é bem interessante, tá? Isso aqui é usado na lógica modal até hoje, né? Então veja como o cara foi longe. Para alguns, o Crícipo foi uma espécie de Aristóteles na lógica estoica, ou seja, ele foi o que o Aristóteles foi para a lógica de termos, ele foi para a lógica proposicional, né? E descobriu algumas regras. Uma delas é essa aqui que eu expus, tá? Então ele diz assim, por exemplo, todo axioma necessário é verdadeiro e todo axioma verdadeiro é possível. Todo axioma impossível é falso e todo axioma falso é não necessário. Da onde a gente extrai isso, né? Por exemplo, axioma verdadeiro equivale a axioma necessário. Então, assim, essa aqui é a regra de ouro, né, do sistema. E aí nós temos uma série de notações, tá? Vamos supor que aqui nós temos uma variável x e a gente diz x é um axioma necessário. Se x é um axioma necessário, então x é um axioma verdadeiro, tá?
Veja que eu estou usando a condicional para criar aqui uma espécie de modelos de implicação entre proposições, tá? Então eu digo, x é necessário, é um axioma necessário, então x é um axioma verdadeiro. Se x é um axioma verdadeiro, então x é um axioma possível, porque tudo que é verdadeiro é possível, né? De outro lado, se x é um axioma impossível, então x é um axioma falso. Por que que o impossível e o falso são equivalentes na lógica estoica? Porque tudo o que é dizível de um estado de coisas. Se aquilo é impossível, aquilo não tem existência. Se aquilo não tem existência, aquilo é falso, tá? Veja que aqui há um compromisso ontológico absoluto na lógica estoica, né? Nós podemos chamar assim um necessitarismo ontológico, tá? Que é alguma coisa que na Idade Média, né, só um comentário, vai fazer muita diferença para as teorias cosmológicas, tá? O que especula, por exemplo, a necessidade do cosmos. Tem todo um debate, né, no século XIV sobre esse assunto, tá? Especialmente em Paris, em Oxford. Então, onde que começa essa visão do necessitarismo ontológico? Começa aqui com os estoicos e começa também com Aristóteles, com ambos, tá? Então, por isso, o impossível é equivalente ao falso. Então, se x é um axioma impossível, ele será um axioma falso, tá? Daí nós dizemos o seguinte: x é um axioma. Se x é um axioma, então nós temos ou que se x é um axioma necessário, ou ele é um axioma impossível, um axioma impossível, ou se ele é um axiômata possível, então ele x não é um axiômata necessário, tá? De acordo com as regras da lógica proposicional aqui do nosso autor, tá? Daqui nós deduzimos algumas coisas interessantes. Primeiro, os relatos de possibilidade e impossibilidade e os relatos de necessidade e não necessidade devem ser contraditórios uns com os outros. Então, aqui é uma interação entre lógica modal e lógica categórica, tá? Depois, necessidade e possibilidade são interdefiníveis. Um axioma é necessário se o seu contraditório é não possível, ou seja, impossível, né? E por fim, todo axioma é necessário ou impossível, possível ou contingente, tá? Aqui nós temos uma antecipação do que mais tarde será o quadrado das oposições modais, que nós vamos ver em alguma aula, tá? Então, por fim, conclusões. O que é possível? É aquilo que é capaz de ser verdadeiro. O que é impossível? Que é incapaz de ser verdadeiro. Necessário, incapaz de ser falso. E não necessário, capaz de ser falso. Tudo que é não necessário é contingente. O que é uma coisa contingente? É uma coisa que é podendo deixar de ser. Tá? Por exemplo, a existência humana é contingente. Por quê? Porque todo ser humano vai morrer um dia. Tá? Enquanto nós não morremos, nós somos. Quando nós morrermos, nós deixaremos de ser. Então, portanto, nesse sentido, para a lógica estoica, o fato de nós sermos é verdadeiro, mas isso tem capacidade de ser falso. Quando nós morrermos, né, a afirmação o Marcos existe deixará de ser verdadeira e então será falsa. Então, a existência do Marcos é capaz de ser falsa, tá? Essa é a ideia aqui por trás da lógica estoica. Eu espero que a aula então tenha ficado a contento. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos veremos então na semana subsequente, no meu retorno, que será ali, salvo engano, no dia 9 de setembro, tá? 9 de, só confirmar aqui se é isso mesmo, 9 de setembro de 2025. Um abraço, pessoal. Até mais.